rituais representavam uma tradição antiga e honrada. No entanto, a doutrina católica da transubstanciação, segundo a qual, durante a comunhão, o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, foi substituída por Lutero por uma doutrina de presença real. Essa doutrina afirma que o pão e o vinho não são alterados metafisicamente, mas que Jesus está realmente presente durante a Eucaristia. Lutero baseou a sua tese na declaração feita por Jesus durante a última ceia, quando ele partiu o pão e disse: "Isto é o meu corpo." Lutero tomou em consideração os 2 sacramentos do batismo e da Eucaristia, mas os outros 5 sacramentos católicos, da confirmação, da penitência, da extrema-unção, da ordem e do matrimónio, ou foram abandonados ou reduzidos a um estatuto inferior, abaixo do de sacramento. Lutero defendia que Jesus não os tinha instituído e que lhes faltava a promessa da graça. Baseado na mesma teoria, Lutero aboliu também os símbolos de devoção da Igreja Católica Romana, incluindo o purgatório, a panóplia de santos e o tesouro da virtude. Ele achava que esses símbolos não tinham fundamentação bíblica. Ulrich Zwingli era um meticuloso sacerdote político. Patriota suíço empenhado, defendia os direitos do seu cantão contra as invasões de autoridades políticas e eclesiásticas externas. Quando Zwingli assumiu o cargo de pastor do Grande Ministério de Zurique, em 1519, chamou a atenção declarando que pregaria sempre a partir do Novo Testamento. Zwingli afirmava que iria testar toda a devoção religiosa apenas através da autoridade da Escritura. Isso levou a insurgir-se contra várias práticas católicas tradicionais, tais como o jejum, a oração aos santos, a doutrina do purgatório e a obrigação de pagar dízimos. O Concílio de Zurique obrigou a um confronto público entre Zwingli e os representantes do bispo. Nessa ocasião, Zwingli escreveu 67 artigos, vários deles subordinados ao tema da ausência de regras e restrições eclesiásticas. A variação de Zwingli acabaria por se tornar um modelo para as igrejas reformistas. Contrariamente à abordagem de Lutero, Zwingli afirmava que a Igreja devia apenas fazer o que é descrito nas Escrituras. Não podia simplesmente ignorar o que era condenado. Diversas igrejas reformistas aplicaram de várias maneiras esse princípio mais rigoroso, mas no final eliminaram muito mais aspectos da liturgia católica tradicional do que os luteranos. Antes da Reforma, a arte era muito importante nas igrejas. Muitas pessoas não conseguiam perceber a linguagem das cerimónias religiosas, então sentavam-se no santuário sem realmente perceber o que se estava a passar e não participavam no serviço. Mas podiam admirar a arte, podiam olhar para os vitrais, para as pinturas e para as estátuas, que se tornaram muito importantes para essas pessoas. Infelizmente, houve uma altura em que a arte se tornou mais importante do que o acontecimento que representava. Esse foi um dos aspectos da Reforma. Queriam evitar o facto de se adorar a obra de arte e não o seu tema. Infelizmente, muitas obras de arte maravilhosas foram destruídas durante a Reforma. Houve quem argumentasse que a única maneira de evitar o problema era destruir todas as obras de arte. Foi a parte mais triste. A tradição reformista também procurou encontrar um modelo bíblico apropriado para organizar o governo da Igreja. João Calvino, um sacerdote francês de Genebra, encontrou o seu modelo numa hierarquia dividida em 4, que ele afirmava ter sido instituída por Jesus. As 4 ordens eram os pastores, os doutores, ou aquilo a que chamaríamos professores, os anciãos e os diáconos. Muitas diferenças teológicas impediram os luteranos e a comunidade reformista de cooperarem mutuamente sob a tutela comum do protestantismo. A maior divergência estava na Eucaristia. Zwingli achava que o conceito de Lutero da presença real estava ainda demasiado próximo da doutrina católica da transubstanciação. Argumentava que o pão e o vinho significavam ou representavam o corpo e o sangue de Cristo e que a comunhão era assim um memorial daquilo que Cristo tinha feito. Zwingli achava que a Eucaristia era claramente secundária em comparação com o serviço da palavra.
Ele sugeria que deveria ser celebrada apenas trimestralmente, opondo-se assim ao desejo de Lutero de manter juntos a palavra e o sacramento. Os reformistas também recebiam a comunhão no sítio onde estavam sentados, em vez de se aproximarem do altar. Os religiosos radicais surgiram no início da Reforma. Esse grupo representa um terceiro ramo do movimento protestante. Há 4 tipos distintos de radicais: os teocratas revolucionários, os espiritualistas, os antitrinitários e os anabatistas. Os teocratas revolucionários e os espiritualistas surgiram no início da Reforma Alemã. Thomas Müntzer afirmava ter recebido uma revelação que supostamente transcendia a Escritura e acreditava que essa revelação seria cumprida na história. Müntzer exigia a separação dos eleitos dos ateus. Declarou que os princípios cristãos deviam pegar na espada e restabelecer a lei de Deus. Durante mais de um século, Müntzer seria um símbolo tanto dos protestantes como dos católicos romanos, de tal forma que os radicais chegaram a estabelecer laços perigosos nos seus esforços para derrubar a sociedade existente. O terceiro grupo de reformistas radicais eram os antitrinitários. No século XVI, o mais famoso foi Miguel Servato, um físico e filósofo espanhol. Preso em Genebra em 1553 pelas autoridades civis, Servato foi julgado por heresia e condenado à morte. A sua execução foi importante para o auto-entendimento dos protestantes, conduzindo a um debate sobre a essência da fé. A sua execução produziu também uma liberdade religiosa defensiva que se revelaria crucial para os futuros protestantes. Calvino participou na condenação de Servato à fogueira e para ele a sua execução foi o triunfo da verdade sobre a heresia. O termo anabatista é ainda ocasionalmente usado para designar vários desses grupos radicais, mas refere-se mais propriamente a um pequeno grupo cujos membros pretendem restaurar o padrão de vida apostólica que existia nas primeiras comunidades cristãs. O termo anabatista foi na realidade inventado pelos oponentes a esses grupos. Significa rebatismo e é usado para designar grupos que acreditam que o batismo não é para as crianças. Os anabatistas acham que o batismo é apenas destinado àqueles que podem professar a sua fé. Os mais significantes são os irmãos suíços, os menonistas e os luteritas. Os menonistas, cujo nome deriva do seu antigo líder e sacerdote Menno Simons, foram fundados nos Países Baixos e norte da Alemanha depois de 1540. Na América do Norte, os descendentes dos menonistas incluem algumas comunidades Amish nas zonas rurais de vários estados e no oeste do Canadá. Durante os séculos XVI e XVII, os anabatistas foram presos, desterrados ou executados. Os números variam. As razões legais para essas perseguições eram a violação da lei civil, a rebelião e a heresia. Essa perseguição foi suficientemente extensa para criar entre os anabatistas o sentimento de serem uma igreja mártir. É impossível para os batistas documentar a sua história. A documentação é difícil quando se trata de um grupo perseguido. Acabamos por ser postos de lado. No início, éramos severamente perseguidos ao ponto de nos quererem matar, especialmente quando os governantes emitiam um decreto segundo o qual todos deviam pertencer à mesma igreja. Nós achávamos que ser membro de uma igreja não tinha que ter por base uma experiência religiosa anterior. Cada um devia ter a sua experiência pessoal com Deus. Há quem pense que precisamos de ser batizados para sermos salvos. Os batistas nunca afirmaram isso. Acham que se chega à graça através da fé. Batizamos por imersão, porque se assemelha ao que aconteceu com Cristo. Ele foi morto, sepultado e ressuscitou. O batismo vem depois da conversão, não é parte dela. É a representação do que aconteceu.